com alegria e satisfação que cumprimentamos os nossos amigos e irmãos do portal Escola Dominical, com a gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos dando início a mais uma pré-aula, esta ferramenta que o portal Escola Dominical disponibiliza no início da semana para que os irmãos possam melhor preparar a sua aula da Escola Bíblica Dominical. Leiam a revista das lições bíblicas, assistam a esta pré-aula, acessem o site do portal Escola Dominical. Irmãos, nós temos este canal no YouTube, mas isto é apenas um apêndice, é apenas um anexo para o site do portal Escola Dominical, portalebd.org.br. Lá os irmãos então encontrarão o texto escrito, que é a base da nossa exposição aqui. Encontrarão ainda mais 4 textos que são colocados durante a semana sobre esta lição, subsídios complementares. Nas redes sociais, o portal Escola Dominical, tanto no Facebook, quanto no Twitter, quanto no LinkedIn, ele tem também links. Nós colocamos de 40 a 50 links toda semana, de todas as faixas etárias. É um trabalho hercúleo do portal Escola Dominical, feito para facilitar a vida do irmão, para o irmão preparar melhor a sua aula da Escola Bíblica Dominical. Então acesse estes links das redes sociais, acessem os esboços que nós colocamos de outras faixas etárias, inclusive de outras revistas até, de Escola Dominical, nós também disponibilizamos aí no site do portal Escola Dominical e nas redes sociais. Se tiverem alguma dúvida, acessem a sala dos professores, deixem a sua pergunta ou aqui mesmo no canal do YouTube. Não deixem de acessar também a leitura diária, são breves comentários em áudio dos textos sugeridos na revista das lições bíblicas, que também servem não só para a preparação da aula da Escola Bíblica Dominical, mas também para que os irmãos possam ter um momento devocional, unindo o útil ao agradável. E no sábado à noite, às 19 horas, horário de Brasília, o irmão é convidado a assistir à transmissão ao vivo da aula do estudo preparatório dos professores e amigos da Escola Bíblica Dominical da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério do Belém, na sede aqui em São Paulo. E se o irmão estiver em São Paulo, essa reunião é aberta a todos quantos amam a palavra de Deus. Neste primeiro trimestre de 2017, nós estamos estudando o tema As Obras da Carne e o Fruto do Espírito. Como o crente pode vencer a verdadeira batalha espiritual travada diariamente. Com base em Gálatas 5, nós estamos estudando as obras da carne e o fruto do Espírito. Esta batalha espiritual entre a carne e o Espírito, que é travada dentro de cada um de nós, e nós que cremos em Jesus, somos alvo desta batalha diária, e nós temos de vencer, andar segundo o Espírito e não segundo a carne, se quisermos chegar até o final, e se quisermos perseverar e alcançarmos a salvação, o que ocorrerá no dia que tanto almejamos, o dia do arrebatamento da igreja, quando aqueles que estiverem vivos serão transformados, e aqueles que morreram ressuscitarão primeiro, e estarão também em corpos glorificados. E aí atingiremos o estágio final da nossa salvação, que é a glorificação. O comentarista deste trimestre é o pastor Osiel Gomes da Silva, pastor presidente das Assembleias de Deus em Tirirical, São Luís, no estado do Maranhão. E hoje estaremos estudando a lição de número 3, que é uma lição única do segundo bloco do trimestre. O título da lição é O Perigo das Obras da Carne. Hoje estaremos estudando as obras da carne. A partir da próxima lição, estaremos estudando o fruto do Espírito. Em alguma lição, haverá um contraponto de uma qualidade do fruto do Espírito a uma determinada obra da carne. Mas hoje a lição está dedicada às obras da carne. E aí nós voltamos à consideração que fizemos na primeira lição desse trimestre. Os irmãos se recordam que nós estudamos na primeira lição a respeito desta realidade da carne e do espírito. Relembrando, o ser humano, ele foi criado por Deus e ele foi criado perfeito. É o que nós
vemos lá no livro de Eclesiastes. O livro de Eclesiastes, no capítulo 7 e no versículo 29. Vede isto, tão somente achei, que Deus fez ao homem reto, mas eles buscaram muitas invenções. Deus fez o homem reto, ou seja, fez o homem santo, fez o homem justo, fez o homem perfeito. Tudo que Deus fez foi muito bom. É o que nós lemos lá em Gênesis 1 e 31. E viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom. Entre estas coisas que Deus fez, fez o homem. E com uma particularidade. O homem foi feito à imagem e semelhança de Deus. A imagem e semelhança de Deus. Ou seja, o homem foi feito para ser parecido com Deus. Para refletir na terra a divindade. É por isso que o salvo, ele reflete a glória de Deus. Porque ele retoma aquele propósito inicial de Deus. O propósito inicial de Deus foi retomado por Cristo. Cristo restaurou o ser humano. E o ser humano passou agora a refletir a glória de Deus. É o que nós vemos, né, quando salvo por Jesus Cristo. É o que nós vemos lá em 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 18. Paulo diz assim: mas todos nós, com cara descoberta, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. E escrevendo aos Filipenses, Paulo também diz o seguinte, capítulo 2, versículo 15. Para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como astros no mundo. A versão atualizada fala luzeiros. O luzeiro, o astro, o planeta, é aquele que reflete a luz da estrela. A estrela aqui, a estrela da manhã, é Cristo Jesus. E o sol da justiça. E nós agora, salvos, voltamos ao princípio da criação. E o princípio da criação é de que o homem foi gerado para refletir a glória de Deus, para ser imagem e semelhança de Deus. Então não havia nada de ruim no homem. O homem era reto, o homem era puro, o homem era santo, o homem é imagem e semelhança de Deus. Mas Deus deu ao homem o livre-arbítrio, justamente porque o homem é imagem e semelhança de Deus. Então, Deus criou o homem um ser livre, que poderia escolher entre servir ao Senhor ou não. Era um homem moral, que tinha capacidade de saber o que era o bem e o que era o mal. E Deus, então, criou o homem como um ser moral, porque Deus é um ser moral. E o homem era a imagem e semelhança de Deus. Só que o homem falhou nesta escolha. Ele escolheu o mal, ele não creu em Deus. Ele pecou, ele transgrediu a palavra de Deus. E por isso, nós tivemos a entrada do pecado no mundo. E o pecado entrando no mundo gerou uma distorção na imagem e semelhança de Deus. Quando o pecado entra no mundo, quando o pecado entra no homem, é como se fosse um vírus que entrasse na estrutura do ser humano, e aí este pecado entrando no homem gera uma outra natureza, a natureza pecaminosa, que é passada para os descendentes de Adão. É o que a gente lê lá em Gênesis, capítulo 5, versículo 3. E Adão viveu 130 anos e gerou um filho à sua semelhança, conforme a sua imagem, e chamou o seu nome Sete. Veja bem que Sete
que foi um homem que invocou, foi o primeiro homem que invocou o nome do Senhor. Então vejam bem que a Bíblia deixa bem claro que esta natureza pecaminosa, ela está presente mesmo entre aqueles que decidem servir a Deus, porque é consequência da entrada do pecado no mundo. Esse é o famoso pecado original. O pecado original não é um pecado, um ato. É uma natureza decaída do homem. O homem decaiu. E a Bíblia mostra que Sete, mesmo tendo sido o primeiro homem a invocar o nome do Senhor, está lá em Gênesis 4 e 26. E a Sete mesmo também nasceu um filho e chamou o seu nome Enos. Então se começou a invocar o nome do Senhor. Sete foi o primeiro a clamar, a pedir a presença de Deus, a invocar o nome do Senhor. Ele gerou uma geração, fica bem ruim, não é? Ele deu início a uma linhagem que era piedosa. É verdade que depois se corrompeu. Mas Sete tinha a imagem e semelhança de Adão. Ou seja, uma imagem e semelhança de Deus distorcida. Porque agora não era mais corpo, alma e espírito. O espírito se separou de Deus. Ficou inutilizado. Existente, sim, mas sem forças para se ligar a Deus. Porque o pecado o impediu. E surgiu um outro elemento, um outro componente no ser humano, que é a carne, a natureza pecaminosa, que imperou sobre o homem. Porque o pecado domina o homem. O homem pecando, ele se torna escravo do pecado. O próprio Deus disse isso para Caim, lá em Gênesis capítulo 4, versículo 7. Se bem fizeres, não haverá aceitação para ti, e se não fizeres bem, o pecado jaz à porta, e para ti será o seu desejo. Ou seja, o desejo do pecado se cumprirá no homem, e sobre ele dominarás. Quer dizer, você só vai dominar sendo dominado pelo pecado. Ou seja, o homem acaba exercendo uma posição de superioridade na criação terrena, que foi a posição determinada por Deus. Ele acaba se multiplicando, ele acaba enchendo a terra, ele acaba dominando sobre as demais espécies da terra, mas ele é dominado pelo pecado. O próprio Jesus confirma estas palavras que o Senhor disse a Caim, lá em João, capítulo 8, versículo 34. Respondeu-lhes Jesus: em verdade vos digo que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. E aqui a palavra grega é doulos, que quer dizer escravo. O homem que foi criado para ser o senhor livre da terra, o administrador da terra, livre, submetendo-se voluntariamente a Deus, que é o Senhor de todas as coisas, tornou-se escravo do pecado. E agora, escravizado pelo pecado, ele domina a criação terrena, mas sob a escravidão do pecado. E, por causa da escravidão do pecado, ele está separado de Deus. É por isso que o homem é carnal. Paulo, ele vai dizer isso lá em Romanos, capítulo 7. Ele traz uma descrição deste homem dominado pelo pecado. Em Romanos, capítulo 7, versículo 14. Porque bem sabemos que a lei é espiritual, mas eu sou carnal, vendido sob o pecado. Então ele é vendido sob o pecado. Ele é um escravo do pecado. Algumas versões mais recentes das Escrituras
traduzem a expressão carne, principalmente aqui nas cartas de Paulo, que é a palavra grega sarx, por natureza humana. Né? Muitos teólogos chamam a carne de natureza humana. Nós não gostamos dessa expressão, porque a natureza humana é a criada por Deus. Deus criou tudo conforme a sua espécie, e o homem foi criado reto. Esta natureza pecaminosa é uma natureza humana distorcida, decaída. Então nós preferimos a expressão natureza pecaminosa, ou até mesmo natureza adâmica, porque a natureza humana é o homem perfeito, como foi criado por Deus, imagem e semelhança de Deus. Hoje o homem está numa imagem e semelhança de Deus distorcida, decaída por causa do pecado. Então é mais... E aí ele é a imagem e semelhança de Adão, do primeiro Adão, porque o próprio Paulo diz, lá em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 45. Assim está também escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito em alma vivente. O último Adão, em espírito vivificante. Mas não é primeiro o espiritual, senão o animal. Depois o espiritual. O primeiro homem da terra é terreno, o segundo homem, o Senhor, é do céu. Então, a natureza do primeiro homem decaído é a natureza adâmica. Nós preferimos esta expressão. Mas os irmãos vão encontrar em algumas versões mais novas, na nova linguagem, a nova tradução da linguagem de hoje, a nova versão internacional, eles costumam usar a expressão natureza humana. Mas lembrando que o homem foi criado reto. Este é o homem carnal, o homem natural, como Paulo também chama, que está sob o domínio do pecado. E este homem, ele não tem amor a Deus, ele tem medo de Deus. E nós vemos isso no dia da queda. Quando Deus se apresenta no jardim, o primeiro casal se esconde de Deus, porque ele passa a ser dominado pelo medo. Ele agora tem medo de Deus. Ele não tem amor a Deus, porque ele desobedece a Deus. Né? O amor a Deus é guardar a sua palavra, é a obediência. É o que nós vemos lá Jesus falando em João, capítulo 14, versículo 23. E Jesus respondeu e disse-lhe: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Então, quando nós estamos em comunhão com Deus, o homem foi criado reto, e enquanto estava na retidão, ele amava a Deus, ele tinha comunhão com Deus, o espírito dele fazia ligação com Deus. E a característica desta comunhão com Deus é o amor. O amor é esta característica. Quando nós estamos em comunhão com Deus, nós amamos a Deus porque Ele nos amou primeiro e nós guardamos a sua palavra. Agora, o homem carnal, ele é dominado pelo medo. O primeiro casal se escondeu de Deus. E João, na sua primeira carta, João, que é o doutor em amor, por isso ele é chamado de apóstolo do amor, ele fala lá na sua primeira carta, no capítulo 4, no versículo 18, na caridade não há temor, antes a perfeita caridade lança fora o temor, porque o temor traz consigo a pena, tem consigo a pena, e o que teme não é perfeito em caridade. Nós os amamos a Ele, porque Ele nos amou primeiro. Então, João deixa bem claro isso. A presença do medo, esse temor aqui é medo, é a característica de quem vive fora da comunhão com Deus. Então nós já vemos que o homem carnal, o homem natural, o homem decaído, o homem dominado pelo pecado, ele tem como característica o medo. E por que que ele tem medo? João diz, ele tem medo porque ele sabe que será apenado, que será castigado, que será condenado.
Porque, irmãos, o homem, ele está fora da comunhão de Deus, mas ele não perde a noção do bem e do mal. Ele é um ser moral. Quando o diabo disse para Eva, olha, quando você comer desse fruto, você vai ser igual a Deus, sabendo o que é o bem e o mal, o diabo mentia, porque o homem já sabia o que era o bem e o que era o mal. Deus já havia dito para ele, de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore da ciência e do bem e do mal dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Deus já disse, olha, me obedecer é ter vida, é ter comunhão comigo, é o bem. Me desobedecer é ter morte, é estar separado de mim. Deus já tinha apresentado ao primeiro casal o que era o bem e o que era o mal. E eles precisavam crer na palavra de Deus. Mas eles creram na mentira do diabo. E aí experimentaram o mal. Desobedeceram a Deus. E aconteceu o que Deus tinha dito. A pena, a morte, a separação. Eles estavam fisicamente vivos, mas já estavam espiritualmente mortos. Por quê? Porque o pecado gera a morte. A separação de Deus. E traz o medo, porque o medo tem consigo a pena. E nós vemos isso claramente no Éden. O primeiro casal se escondendo de Deus, tendo medo de Deus, porque estava sabendo que seria apenado. E a pena veio. Não só a expulsão do jardim, não só a morte física, não só a penosidade do trabalho e a necessidade do trabalho para a sobrevivência, não só o domínio do homem sobre a mulher, o surgimento da injustiça no relacionamento com o próximo, mas, sobretudo, a perda da dimensão eterna, da comunhão com Deus, a morte. Por isso, o homem carnal, ele só pode produzir frutos para a morte. Romanos 7 e 5. Porque quando estávamos na carne, as paixões dos pecados que são pela lei obravam em nossos membros para darem fruto para a morte. Nós, dominados pelo pecado, a natureza adâmica dominando, a carne dominando, eu só pratico ações que me mantêm separados de Deus e que me afastam cada vez mais de Deus. Veja que o casal comeu o fruto, depois quando Deus se apresentou, eles se esconderam, depois Deus chamou Adão, Adão culpou o próprio Deus, porque pôs a culpa na mulher, mas indiretamente culpava a Deus. A mulher pôs a culpa na serpente, havia se destroçado o relacionamento entre marido e mulher, havia se destroçado o relacionamento entre o homem e Deus, e eles sofreram todas as penalidades. Então nós já vemos aqui de pronto que o homem que está na carne, ele peca, vive pecando, porque ele é dominado pelo pecado, oprimido pelo pecado, faz a vontade do pecado, do maligno. É por isso que o diabo é chamado do Deus deste século. É por isso que o diabo é chamado de príncipe deste mundo. Porque o mundo que é um sistema que é gerado, dominado pelo maligno. E o homem carnal está dominado por este pecado. O bem que ele quer, ele não faz. Paulo deixa bem clara essa situação desta escravidão. Porque o que faço não o aprovo, pois o que quero, isso não faço, mas o que aborreço, isso faço. Lá em Romanos 7,15. E aí, irmãos, é que nós vemos que a carne domina o homem, mas ele sabe que aquilo é errado. E que ele não deveria fazer aquilo, mas ele não tem liberdade, ele está escravo.
É por isso que ele vai ser justamente condenado se não se arrepender. Porque o espírito está coartado, mas a consciência está presente, que é uma das faculdades do espírito. E a consciência acusa. Paulo diz isso lá em Romanos, capítulo 2. Versículo 14. Porque quando os gentios que não têm lei fazem naturalmente as coisas que são da lei, não tendo eles lei, para si mesmos são lei, os quais mostram a obra da lei escrita em seus corações, testificando juntamente a sua consciência e os seus pensamentos, quer acusando-os, quer defendendo-os, no dia em que Deus há de julgar os segredos dos homens, por Jesus Cristo, segundo o meu evangelho. O homem não é inocente. Ele sabe o que é certo e o que é errado. Só que, dominado pelo pecado, ele só faz o que é errado. Por isso que a condenação eterna será justa. E aí vem o grande perigo das obras da carne, que é o título da nossa lição. As obras da carne nos afastam cada vez mais de Deus, porque produzem frutos para a morte. São pecados. E um abismo chama outro abismo. E nós vemos isso claramente no primeiro capítulo de Romanos, quando Paulo vai mostrando a decaída, a degeneração, a corrupção da humanidade, que por ter pecado, por ter caído no domínio do pecado, vai se aprofundando cada vez mais no pecado. É por isso que o pecado se multiplica. O próprio Jesus disse que os dias imediatamente anteriores à sua vinda seriam dias de multiplicação da iniquidade. Mateus capítulo 24, versículo 12. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Nós vivemos hoje dias de multiplicação do pecado, das transgressões. Porque o homem cada vez mais caminha para a perdição. Jesus disse que eram dois caminhos. E tem um famoso quadro que mostra os dois caminhos. Eles começam juntos, mas vão se distanciando cada vez mais. Um vai indo para o céu, o outro vai indo para o lago de fogo e enxofre. E quem vai caminhando no caminho da perdição, ele vai se afastando cada vez mais de Deus. E quem vai no caminho da salvação vai se aproximando cada vez mais de Deus. Esse é o grande perigo das obras da carne. Elas nos distanciam de Deus cada vez mais, porque nós fazemos o desejo do maligno. Nós nos afastamos cada vez mais de Deus. Paulo deixa isso bem claro lá em Efésios, capítulo 2, versículo 2, em que noutro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Nós estamos segundo o curso do mundo. Curso fala de correr, é o curso do rio. O rio está correndo. E o rio vai se distanciando, a água do rio vai se distanciando cada vez mais da sua origem, da sua fonte. Este é o homem carnal. Ele vai sendo levado cada vez mais longe do propósito original de Deus, que era do homem reto, do homem justo, do homem vivendo sob o domínio do Espírito, que é a parte do homem que faz ligação e coloca o homem em comunhão com Deus. É por isso que o homem carnal jamais pode agradar a Deus. Lá em Romanos, no capítulo 8, versículo 7, diz: porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. É por isso que o escritor aos Hebreus diz que sem fé é impossível agradar a Deus. E qual foi o que faltou para o pecado entrar na humanidade? Faltou fé. O primeiro casal não creu na palavra de Deus.
comeu do fruto, não crendo que morreria, como Deus disse que eles morreriam. A incredulidade os fez pecar. Eles desagradaram a Deus, porque não tinham fé. E agora, dominados pelo pecado, em função da incredulidade, vivem na carne e não podem agradar a Deus. Esta natureza pecaminosa que nos leva que domina, porque quando nós pecamos, a natureza pecaminosa passa a dominar, a carne passa a dominar, nos leva a um perigo muito grande. Qual é esse perigo? É a segunda morte. A primeira morte é o pecado que traz. O pecado, ele gera a morte. Paulo escrevendo lá em Romanos 3, 6 e 23 diz, porque o salário do pecado é a morte. Então, a recompensa pelo pecado é a separação de Deus. O domínio do pecado, nós estamos separados de Deus. Mas há a possibilidade de eu me reconciliar. Jesus veio ao mundo para me reconciliar com Deus, para tirar este pecado de mim, para crucificar a minha carne e eu agora voltar a ter comunhão com Deus. Agora, se eu não me arrepender dos meus pecados, durante o tempo que eu estiver aqui na terra, eu sofrerei a segunda morte. Só tenho chance de salvação enquanto estou aqui na terra. Passando para a eternidade sem Deus, o que me aguarda é a segunda morte. Lá em Apocalipse, capítulo 20, versículo 17, está escrito, aliás, versículo 14. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E aquele que não foi achado no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Quem morre neste mundo sem Deus, sem crer em Jesus, sem ter fé em Cristo, ele vai sofrer a segunda morte, que é a separação eterna. Não é desaparecimento, é separação eterna de Deus, lançado no lago de fogo e enxofre. Esse é o perigo da obra da carne. Quando nós falamos em prática das obras da carne, nós estamos falando em pessoas que estão colocando em risco a sua vida eterna. Pessoas que estão colocando em risco a sua eternidade. Esta carne, que a Bíblia chama de velho homem, esta natureza pecaminosa, este velho homem, este homem velho, Paulo chama isso lá em Romanos 6 e 6. Sabendo isto, que o nosso homem velho foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, para que não sirvamos mais ao pecado. Esta carne, ou natureza adâmica, é chamada por Paulo de homem velho, ou velho homem, em contraposição à nova criatura, que é o homem que nasce de novo, que é o homem que crê em Jesus, que tem os seus pecados perdoados, que tem os seus pecados tirados, e aí o Espírito volta a agir, volta a operar, nos colocando em comunhão com Deus. Esse é o homem espiritual. A velha natureza, o velho homem, ele é chamado de corpo do pecado. Essa expressão corpo do pecado, irmãos, fala da natureza pecaminosa, fala da carne, não é o corpo. Não confundamos isso. Algumas pessoas confundem a matéria, o corpo físico, com o corpo do pecado. O corpo do pecado é a natureza pecaminosa. Quem nos ensina isso, quem diz isso com todas as letras, é Armínio. O grande teólogo Jacó Armínio, ele fala a esse respeito. Nós colocamos aí em nosso esboço, e vamos ler aqui para os irmãos o que diz Armínio. Miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo desta morte? Isto não é deste corpo mortal, mas do domínio do pecado, que aqui ele chama de corpo de morte, como chama em outras passagens
de corpo do pecado. Então, essa expressão corpo desta morte, que Paulo escreve lá em Romanos 7 e 24. Miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo desta morte? Não é o corpo físico, é esta natureza pecaminosa, a carne que nós herdamos dos primeiros pais e que nos impede de servir a Deus. E que precisa ser crucificada com Cristo. Não é? É o que Paulo diz lá em Romanos 6 e 6. O nosso homem velho foi com ele crucificado. Então esta carne, ela está em nós, herdada dos primeiros pais. É o vírus do pecado que vem de geração após geração. E nós precisamos nascer de novo, crendo em Jesus. E quando Jesus nos perdoa os pecados, nos purifica os pecados, tira os nossos pecados, o Espírito, o nosso Espírito, entra em comunhão com o Senhor. Entra em comunhão com o Espírito Santo. E aí ele passa a dominar sobre nós. E a carne fica coarquitada. A carne fica crucificada com Cristo. Ela não é eliminada. E é por isso, e esta é a importância de nós estarmos estudando esse tema nesse trimestre. Porque a carne passa a lutar contra o Espírito. A carne que está crucificada com Cristo fica querendo dominar novamente. Mas o Espírito que está em comunhão com o Espírito Santo domina sobre nós. E por vezes a carne se solta. É os momentos em que nós pecamos. Mas se nós não passarmos a viver pecando, crucificarmos novamente a carne, o Espírito continua dominando. Mas se nós deixarmos a carne dominar novamente, aí nós estamos deixando o caminho da salvação e indo para o caminho da perdição. E eis o grande perigo das obras da carne. Paulo, escrevendo lá em Efésios, no capítulo 4 e no versículo 22, ele fala que quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe pelas concupiscências do engano. Se nós deixarmos novamente a carne dominar, nós seremos corrompidos pelo engano. Nós seremos enganados pelo diabo. E isso é muito ruim, isso é péssimo, porque nós deixamos de andar para o céu e passamos a andar para o inferno. O homem carnal, ele não faz o bem. Por quê? Porque ele cumpre as concupiscências da carne. Ele anda segundo os desejos da carne. Ele só faz o mal. Por isso que ele não agrada o bem. Ele faz a vontade do maligno. Nós já lemos aqui, né? Em Efésios. Anda segundo o curso deste mundo. E o mundo está no maligno. 1 de João 5 e 19. Sabemos que somos de Deus e que todo o mundo está no maligno. Se eu ando segundo o curso do mundo, eu ando praticando o mal. Se eu ando segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito, que agora opera nos filhos da desobediência, eu ando segundo a vontade do diabo. E se eu ando segundo a vontade do diabo, eu sou mal, eu peco, eu minto, eu mato. É o que Jesus diz lá em João, capítulo 8, versículo 44. Vós tendes por pai ao diabo, e quereis satisfazer os desejos do vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, porquanto não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Mas porque vos digo a verdade, não me credes. Então, se eu ando segundo os desejos do diabo, eu ando segundo a mentira. Se eu ando segundo a mentira, eu ando contra Deus. Quem anda para a carne é inimigo de Deus. Eu já li aqui em Romanos 8. Que a inclinação da carne é inimizade contra Deus. Eu me volto contra Deus, porque Deus é a verdade. E eu agora estou de acordo com a mentira. Eu sou homicida desde o princípio.
e Deus é vida. Eu quero a morte e Deus é vida. Então eu estou na contramão de Deus. O homem carnal não pode fazer o bem. Crisóstomo, João Crisóstomo, um dos grandes pais da igreja, ele diz o seguinte: quando vocês viviam na malícia, na impiedade, com dor extrema, vocês mostravam uma tal docilidade quando estavam fazendo coisas que não tinham absolutamente nada de bom. Porque isso é o que significam estas palavras. Vocês foram livres em relação à justiça. Ou seja, não foram submetidos a ela. Vocês eram totalmente estranhos para ela. Vocês não iriam compartilhar seu serviço entre a justiça e o pecado, mas vocês se livrariam completamente do mal. Então, João Crisóstomo, no seu comentário de Romanos, ele fala que o homem não faz nada de bom, o homem carnal. E o próprio Jesus fala isso. Mateus capítulo 7, versículo 11. Se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos. Então Jesus confirma que nós somos maus. Porque nós somos carnais. E por isso mesmo, Jesus diz que só Deus é bom. Com um mancebo de qualidade, ele disse isso lá em Mateus 19 e 17. E ele disse-lhe: por que me chamas bom? Não há bom senão um só, que é Deus. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. Então, Jesus foi bem claro aqui ao dizer que só Deus é bom. O homem foi feito reto, mas ele buscou muitas invenções. E em virtude disto, ele não pode fazer o bem. Porque ele está separado de Deus, que é o bem, que é bom. Agora, quando nós cremos em Jesus, nós entramos em comunhão com o Senhor, aí nós nos unimos ao Deus que é bom. E aí nos tornamos participantes da natureza divina. E aí nós poderemos fazer o bem. Jesus, quando se fez homem, ele que não tinha natureza pecaminosa, porque ele nunca pecou e foi gerado por obra e graça do Espírito Santo, ele andou fazendo bem e curando todos os oprimidos do diabo. Nós, quando cremos em Jesus, entramos em comunhão com ele, podemos também fazer o bem e curar os oprimidos do diabo. Mas quais são estas obras da carne? Que nós estamos tanto falando, que é o que é praticado pelo homem carnal, o homem sob o domínio do pecado. As obras da carne é o pecado, e os pecados são muitos. E Paulo traz uma lista exemplificativa, lá em Gálatas capítulo 5. Versículos 19 até 21. Por que eu digo uma lista exemplificativa? Porque Paulo não esgotou o assunto. A gente vai ver que há uma diferença. O fruto do Espírito são 9 qualidades. É o fruto do Espírito, essas 9 qualidades. Já as obras da carne são inúmeras. Poderíamos dizer até infinitas. E Paulo, ele dá alguns exemplos aqui em Gálatas e em outras passagens, como nós vamos ver. Mas tem muito mais coisa. Eu me lembro do saudoso pastor Walter Marques de Mello. Quando ele citava esse versículo, algumas vezes ele pregou nesse versículo, e ele, depois que lia essa lista, acrescentava mais um monte de coisa. O que diz Paulo sobre as obras da carne? Gálatas 5,19. Mas porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas. Por isso que é uma lista exemplificativa. Ele não termina, porque senão ele está escrevendo até hoje. Acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus.
Primeira coisa que nós notamos aqui nesta lista exemplificativa do apóstolo Paulo é que as obras da carne, elas são manifestas. Esta palavra manifestas, no original grego, quer dizer, elas aparecem, elas se revelam. É por isso que Jesus diz, pelos seus frutos os conhecereis. Nós não sabemos o que há no coração do homem, mas as obras da carne revelam que quem as pratica é um homem carnal, é um homem vendido sob pecado, é um homem que não tem comunhão com Deus, é um homem que não tem compromisso com Deus. Embora esteja vestido de ovelha por vezes, é interiormente um lobo devorador. Estas obras da carne impedem qualquer pessoa de se desculpar diante de Deus. Estas obras da carne impedem qualquer crente de depois reclamar ou murmurar contra Deus por ter sido enganado por A, B ou C, ou por ter sido envolvido em alguma circunstância contrária à vontade de Deus, ou em algum dissabor. Porque Deus deixou escritas as obras da carne, para que eu e você saibamos com quem estamos lidando. Se com um servo de Deus, ou com um servo do diabo. Se com um filho de Deus, ou com um filho do diabo. E se não há comunhão entre a luz e as trevas, nós devemos nos afastar, nos apartar daqueles que não têm temor a Deus. E não podemos andar segundo o caminho dos ímpios, nem se deter no andar segundo o conselho dos ímpios, nem se deter do caminho dos pecadores, nem nos assentarmos na roda dos escarnecedores. Como diz o Salmo 1. As obras da carne são manifestas. Deus deixa bem claro aqui o que faz aquele que não tem comunhão com Ele. Como vive aquele que é pecaminoso, que é pecador e que não se arrepende dos seus pecados. E por isso nós não só não podemos fazer estas obras, como devemos nos apartar daqueles que as fazem. Porque Paulo deixa bem claro, lá em Romanos, capítulo 1, versículo 32. Os quais, conhecendo a justiça de Deus, que são dignos de morte os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também consentem aos que as fazem. Se eu estou do lado de alguém que pratica as obras da carne, se eu tenho comunhão com esta pessoa, eu estou consentindo com as suas práticas e sou tão digno de morte quanto ela. Por isso que as obras de Deus são manifestas. E como diz o povo, não há choro nem vela. Depois desta lição, irmãos, depois da meditação nesse texto, aumenta a minha e a sua responsabilidade. Com quem estamos vivendo? Com quem estamos andando? Como estamos vivendo? Como estamos andando? Porque essas são obras da carne. E quem comete tais coisas, diz Paulo, não herdará o reino de Deus. Não vai para o céu, vai para o inferno. Não entra no gozo do Senhor, vai para o lago de fogo e enxofre. Fica de fora da Jerusalém celestial. Irmãos, isso é muito sério. Tem muita gente hoje brincando de ser crente. Pratica estas coisas e acha que no fim todo mundo vai ser salvo. E acha que no fim Deus vai ter misericórdia. Estas obras da carne revelam que a pessoa não está em comunhão com Deus. Não se arrependeu dos seus pecados. Não ama a Deus. Porque quem ama a Deus guarda a palavra. Não crê em Deus. Porque não crê que estas são obras da carne. Porque não crê que quem comete tais coisas não herdará o reino de Deus. Acha que entra no céu desse jeito mesmo. Não entra não, meu irmão. Não entra não. As obras de Deus as obras da carne são manifestas. E quem comete tais coisas não herdará o reino de Deus. Não é filho de Deus, o herdeiro é filho. Paulo diz que nós somos herdeiros de Deus
e co-herdeiros de Cristo. Lá em Romanos capítulo 8, versículo 16. O mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. E se somos filhos, somos logo herdeiros. Também herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Se é certo que com ele padecemos, para que também com ele sejamos glorificados. Só o Filho de Deus, que padece com Cristo nesta vida, vai ser com ele glorificado. Mas o Filho de Deus, ele tem comunhão com o Espírito Santo. O Espírito dele testifica com o Espírito Santo. E ele tem então a convicção da salvação, porque ele é Filho de Deus. E então ele é herdeiro. Agora, se ele tem comunhão com o Espírito Santo, o Espírito dele tem comunhão com o Espírito Santo, é porque não há o pecado separando. É porque ele creu em Jesus. E se o Espírito está em comunhão com o Espírito, então é o Espírito quem domina, não é a carne. Então ele não pratica estas obras da carne, porque a carne está crucificada com Cristo. Os irmãos entenderam? Então alguém que pratica estas obras não é filho de Deus. Por quê? Porque o espírito dele não está em comunhão com Deus. Porque se tivesse em comunhão com Deus, é porque não tinha pecado, é porque a carne estava crucificada. Mas se ele está praticando estas obras, é porque a carne está dominando. O espírito está coartado, porque não há comunhão entre o Espírito Santo e o espírito desta pessoa. Lembrando sempre que a prática da obra da carne é a prática continuada, o viver pecando, o pecado por acidente. Isso todos nós estamos sujeitos. Porque como Salomão diz lá no segundo livro das Crônicas, capítulo 6, versículo 36. Quando pecarem contra ti, pois não há homem que não peque, e tu te indignares contra eles, e os entregares diante do inimigo, para que os cativarem os levem em cativeiro para alguma terra remota ou vizinha, e na terra para onde forem levados em cativeiro, tornarem a si e se converterem, e na terra do seu cativeiro a te suplicarem, dizendo, pecamos, perversamente fizemos, impiamente obramos, e se converterem a ti com todo o seu coração e com toda a sua alma, na terra do seu cativeiro, a que os levaram presos, e orarem para a banda da sua terra que desse a seus pais e desta cidade que escolheste, e desta casa que te edifiquei ao teu nome, ouve então desde os céus, do assento da tua habitação, a sua oração e as suas súplicas, e executa o seu direito e perdoa o teu povo que houver pecado contra ti. Então, quando eu peco por acidente, eu deixo a carne escapar, e eu peco, o Filho de Deus, ele cai em si, ele se arrepende, ele se volta para Deus, suplica o perdão, e Deus perdoará. É o que João diz na sua primeira carta. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não pecamos, fazemos-o mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo justo. E ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo mundo. Eu tenho que cair em mim. Isso vai ser imediato. O homem espiritual, essa nova criatura, no momento que ela é alijada, ela clama a Deus. Ela não perde o controle da situação. Ela cai em si. Ela pede perdão. Ela se arrepende. E ela é perdoada. E a carne é novamente crucificada. Agora, alguém que vive pecando continuadamente é porque não se arrependeu. Arrependimento é mudança de mentalidade, mudança de atitude, mudança de procedimento.
Então, se ela vive pecando, é porque ela não se arrependeu. É porque o espírito dela está coarctado. É porque a carne está dominando. E é por isso que ela pratica estas obras. Porque ela não é filha de Deus. Ou deixou de ser filha de Deus. Agora é filha do diabo. Agora anda segundo o curso deste mundo. Por isso que não é herdeiro. Se não é herdeiro, não vai herdar o reino de Deus. Quais são estas obras? Né? São uma lista grande de obras da carne. Nós colocamos aí uma explicação sucinta de cada uma destas obras da carne. Nós aqui, né, pelo tempo, não podemos nos alongar muito. Mas a Bíblia fala delas. Vamos falar rapidamente delas, até porque algumas delas iremos estudar um pouco a miúde nas próximas lições, no contraponto entre o fruto, entre uma qualidade do fruto do Espírito e a obra da carne. A primeira mencionada é a prostituição, a porneia. A palavra grega porneia. E aí a gente já lembra de pornografia, de pornofonia, não é? É a imoralidade sexual, o relacionamento sexual ilícito. Né? É um desvirtuamento o sexo foi feito para a procriação, para o prazer e para a união entre homem e mulher. Mas ele é desvirtuado. Né? Ele é desvirtuado. E esse desvirtuamento é uma obra da carne. Quantos que se dizem cristãos hoje que estão na pornografia virtual? Quantos que vivem um sexo ilícito? Isso é obra da carne. Se a pessoa vive fazendo isso, é porque não é filha de Deus. Existe a impureza, a palavra grega catarsia, que é a impureza moral, a contaminação. Né? Quantos hoje vivem uma moral de acordo, não com a Bíblia Sagrada, mas de acordo com as telenovelas, de acordo com o mundo. Vive a concupiscência mundana em termos morais. E eu não estou falando de moral sexual apenas. Quantos que hoje são infiéis nos contratos, agem de má fé nos negócios? Isso é contaminação do mundo. E não se esqueça, quando você age de acordo com o mundo, você é contaminado. Porque o sujo torna o limpo sujo. E nunca o limpo torna o sujo limpo. Lá em Ageu se fala a respeito disso. Lá em Ageu 2, 10 a 14. Mas nós temos a lascívia, que no grego é aselgeia, né, que é a incontinência, a devassidão. Aí sim, a conotação sexual aqui. Né? A lascívia é o desejo sexual incontrolado. Irmãos, o que nós temos hoje de casos horrendos envolvendo esta questão sexual, né? O assédio sexual, os ataques sexuais em condução, em meios de transporte público, os estupros continuados, a pedofilia, invadindo os lares, a violência sexual doméstica que atinge níveis nunca antes imaginados. Obras da carne. A idolatria. A idolatria é a colocação de qualquer coisa no lugar de Deus. A colocação de qualquer criatura no lugar de Deus. Paulo, no capítulo 1 de Romanos, diz que a idolatria é o primeiro passo em direção ao abismo do pecado. E quando se fala em idolatria, os pessoal lembram das imagens de escultura, mas não é só as imagens de escultura, não. Há muita idolatria, a começar da idolatria do eu, que é o pior ídolo que existe. Isso é obra da carne. Colocar qualquer coisa no lugar de Deus. E hoje, irmãos, infelizmente, pessoas que se dizem cristãs colocam tudo no lugar de Deus. Não tem tempo para ir aos cultos, não tem tempo para ler a Bíblia, não tem tempo para orar. Por quê? Porque o tempo todo é ocupado com outras coisas. E Deus é deixado, não em segundo, mas em último plano. Isso é idolatria.
Mas nós temos também as feitiçarias. Isso é obra da carne, irmãos. Feitiçarias. Feitiçarias. É a ilusão de você poder controlar os poderes sobrenaturais, os poderes espirituais. E tem muita feitiçaria evangélica por aí hoje. Pessoas que acreditam em simpatias, crendices, achando que esses amuletos que aparecem por aí, achando que podem controlar os poderes espirituais. Esquecendo que há um Deus, que é o Senhor de todas as coisas. E que nós podemos fazer o diabo fugir de nós. Nós podemos expulsar demônios. Mas porque maior é o que está conosco do que o que está no mundo. Então estejamos com Deus. E o Senhor nos livrará do mal. Não recorra a subterfúgios. Isto são feitiçarias. Inimizades. Né? No grego, ektrai. Né? Ódios. Hoje há muitos crentes que se odeiam. Eu soube até de um caso de um irmão que dizia, ainda bem que o céu é grande, porque eu nunca, quando entrar no céu, eu não vou nunca ver fulano de tal. Irmão, você não vai entrar no céu. Porque nós não podemos ter inimizades. O crente tem inimigos? Tem. A começar do diabo, é o seu primeiro inimigo. Mas ele não pode fazer inimigos. Ele não pode fazer inimigos. Embora ele tenha inimigos. Mas ele não pode fazer inimigos. E quando nós fazemos inimigos e quando nós cultivamos inimizades, é porque nós não somos filhos de Deus. Não somos filhos de Deus. Jesus tinha muitos inimigos, mas ele não fez nenhuma inimizade. E na cruz ele diz, perdoai-os, Pai, porque eles não sabem o que fazem. As porfias. Porfia já é uma briga, uma luta, um debate. É algo mais continuado do que uma inimizade. É algo mais forte, uma divergência, uma discussão. É heres em grego. Nós vamos ter uma lição que vamos falar um pouco mais da porfia. As emulações, que é o desejo de fazer mal. Irmãos, tem muita gente fazendo oração contrária, querendo que Deus castigue uma pessoa, desejando mal para a pessoa. Isto é obra da carne. Quando nós desejamos o mal de alguém, é a carne que está dominando. Nós temos até a natureza divina e Deus quer que todos os homens se salvem. Deus quer o bem de todos. Jesus andou fazendo o bem. Querer fazer o mal, que são as emulações, é obra da carne. Iras. É uma indignação de dentro para fora. E hoje nós vemos, irmãos, a banalização da violência. Hoje existe até um trabalho da mídia, esses jogos aí de RPG, essas coisas todas, querendo colocar na mente das pessoas que a violência é algo normal. E, infelizmente, irmãos, nós estamos sendo doutrinados e nossa mente está sendo feita para nós acharmos as coisas violentas banais, para nós acharmos coisas absurdas banais. Hoje, em quantas grandes cidades, as pessoas veem com naturalidade o fato de uma pessoa ser esfaqueada ou de levar um tiro na sua frente, ou de uma pessoa ser agredida, roubada e jogada no meio da rua. Isso aconteceu com uma pessoa conhecida nossa, que foi roubada e atirada de dentro de um ônibus no meio-fio da Avenida Paulista, uma das principais avenidas aqui de São Paulo, e as pessoas passavam e até pisavam por essa pessoa e não a ajudavam, porque banalizou a violência, porque gera-se dentro uma indignação à violência. Isso é obra da carne. As pelejas são disputas continuadas, é pior do que a porfia. A peleja é o rancor, o ódio. E há pessoas que acompanham, nós vemos alguns casos até de pessoas públicas
que se odeiam, se detestam e se atacam desde a adolescência e a juventude. Hoje exercem grandes posições no país e continuam uma querendo o mal da outra, buscando o mal da outra, ridicularizar a outra, porque são as pelejas. As dissensões são desuniões, divisões. Irmãos, Judas, escrevendo lá no versículo 19 da sua carta, ele diz assim: esses são os que causam divisões sensuais, que não têm o espírito. O proverbista, ele chega a dizer o seguinte, que Deus abomina aquele que semeia contendas entre os irmãos. Quando você promove a desunião, promove a divisão, você é abominável diante de Deus. Você não tem o espírito. Isso é uma obra da carne. As heresias, as falsas doutrinas, as opções. Quantas pessoas, quantos falsos mestres hoje, quantas pessoas distorcendo as escrituras, querendo moldar a palavra de Deus aos seus desejos, aos seus pensamentos, às suas imaginações. Isso é obra da carne. A inveja, e nós vamos deixar a inveja para a próxima lição, é outra obra da carne. É o desejo que o outro fracasse por causa do seu sucesso. Você não admite que outra pessoa tenha sucesso. O homicídio, o derramamento do sangue, que começa com o ódio. Jesus disse que o ódio é a origem do homicídio. E falar isso no Brasil, onde 90 mil pessoas morrem de morte violenta todos os anos. 50 mil de morte matada, como dizem, e 40 mil de morte no trânsito, que não deixa de ser matada também. As bebedices, aí fala dos vícios, das intoxicações, das embriaguezes, e aí a gente não só as drogas ilícitas, mas as drogas lícitas, como álcool, tabaco. Isso é obra da carne. Pessoas que são bebuns e dizem que são crentes. Isso é obra da carne. Glutonarias, que são festejos, excessos, abusos nas festividades, nas comemorações, não só comer. São 16 obras da carne, mas Paulo diz, e coisas semelhantes a estas. E dizia o saudoso pastor Walter Max de Mello: pornografia, masturbação, violência, idolatria a time de futebol e tanta coisa a mais. Tanta coisa a mais. Tudo isto contra a palavra de Deus. Eu coloquei aqui no nosso esboço algumas outras obras que Paulo menciona. Né? Em Efésios, em Colossenses, Paulo, quando fala do velho homem, que nós temos que nos despojar, ele diz algumas coisas que esse velho homem tem, que são outras obras da carne. A mentira, o furto, a ojeriza ao trabalho, a pronúncia de palavras torpes em nossa boca, a amargura, a cólera, a gritaria, a blasfêmia, a maledicência, a malícia. Tudo isso é obra da carne. São feitos do velho homem. É assim que Paulo chama lá em Colossenses, capítulo 3, versículo 9. Não mentais uns aos outros, pois já que vos despistes do velho homem com os seus feitos. É o que eu disse. A carne que está crucificada com Cristo sai. Quando ela escapa, ela pratica essas coisas. Agora, se ela domina, você vive praticando isso. Por isso que a pessoa não é filha de Deus. Porque a carne está dominando. Eu olho para uma vida de alguém que até se diz crente, que até se diz ministro do evangelho, mas é uma vida de prostituição, uma vida de bebedeira, uma vida de ira, uma vida de inveja, uma vida de mentira. Então ele não é salvo. Ou se foi salvo um dia, deixou de ser. Porque estas obras, diz Paulo, são feitos, são atitudes, são ações do velho homem.
do homem carnal, do homem que não foi salvo, do homem que não tem comunhão com Deus. E aí nós nos lembramos do ensino de Tiago. E aqui mais uma vez fica provado que Tiago e Paulo ensinavam a mesma coisa. Por quê? Quem tem fé, crê em Jesus, pede perdão dos seus pecados, é perdoado, entra em comunhão com Deus, não pratica estas obras. Ele pratica boas obras, não as obras da carne, que são as más obras. E aí nós nos lembramos do que diz Tiago. Né? Tiago, no capítulo 2, os versículos 14 ao 26, ele fala da fé e das obras. E no versículo 17 ele diz, assim também a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesmo. Versículo 26, porque assim como o corpo sem o espírito está morto, assim a fé sem obras é morta. Se você diz que tem fé em Jesus, que você foi salvo, mas pratica as obras da carne, que são as más obras, então você não tem fé, você não tem salvação. Eis o perigo das obras da carne, irmãos. A prática das obras da carne revelam que a pessoa não é salva. Ela precisa de salvação. E muitos se enganam com uma credencial, com um cartão de membro, com uma religiosidade, mas as obras da carne são manifestas e revelam que nós não podemos, de forma alguma, praticá-las. Nós temos que imitar Jesus. Jesus é o nosso exemplo. Nós devemos seguir as suas pisadas, diz Pedro lá em 1 de Pedro 2:21. Assim como Paulo dizia, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. E Jesus dizia, quem me convencerá de pecado? João 8:46. Depois que ele fala que os judeus eram filhos do diabo, ele diz assim, quem dentre vós me convence de pecado? Jesus não pecava. Jesus nunca pecou. E ele nos deixou o exemplo. E nós temos que viver como ele viveu. Andar como ele andou. E se nós crermos nele, ele nos perdoa, nos coloca em comunhão com o Espírito Santo e nos dá condição de viver assim. Porque o novo homem não peca. 1 de João 3:9. Qualquer que é nascido de Deus não comete pecado, porque a sua semente permanece nele e não pode pecar, porque é nascido de Deus. Pastor José Rigonato, presidente das Assembleias de Deus, Ministério Sopro Divino, aqui em Mauá, a sede nacional, no estado de São Paulo, ele, um dia conversando comigo, muito bem explicou isso. A nova criatura, gerada pela palavra de Deus, ela não peca. Espírito, alma e corpo. Esse espírito não peca. Mas quando eu deixo a carne aflorar, a carne peca. E o espírito é coartado. Ele não peca, mas a carne peca. E a carne passa a dominar. Carne, alma e espírito. É carne, alma e corpo. Agora, esse espírito, forte, mesmo no descuido, ele clama a Deus, pede perdão e volta a dominar a situação. A nova criatura não peca. Mas ela pode morrer se não for devidamente alimentada. Ela pode morrer se nós descermos a ladeira, deixemos a carne dominar. Aí, como eu escrevi aqui, a prática do pecado faz descer a ladeira. Aí nós temos a degeneração do homem. Um abismo chama outro abismo. Eis os efeitos das obras da carne. Nos distanciar de Deus. E mostrar ao mundo que aquele ser que pratica estas obras ainda não alcançou a salvação. Amém.